Vamos para mais uma aula. Agora a aula de história. E aí, vocês viram o vídeo dos alemães? Daquela festa? Bonita, né, a festa? Então, ela acontece realmente aqui no Brasil. Hoje nós vamos estudar mais alguns imigrantes, né? Outros imigrantes. Quais foram os que nós estudamos anteriormente? Alemães, portugueses, não foi? E hoje nós vamos para a página 228, vamos para os italianos. Então, na página 228, onde fala sobre os italianos, vamos lá, acompanha aí. Os imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nessa época, tinham como destino o sul do país e fundaram as colônias de Caxias do Sul, Beto Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicavam-se ao plantio de uva e à fabricação de vinho. Olha, então, de onde veio o vinho? A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Como as condições de trabalho não eram boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no Rio de Janeiro. Em São Paulo e em Porto Alegre, tornaram-se operários. Com os italianos, aprendemos a comer polenta e massa. Olha aí, tá vendo quantas coisas nós aprendemos? Viram? Polenta, massas como macarrão e pizza. Tchau, cantina e espaguete são algumas palavras de origem italiana de nosso vocabulário. Então, vocês estão vendo que os imigrantes também estão deixaram, né, muitas coisas também para a gente aprender com eles. E ainda existem muitos italianos no Brasil. Continuando aí embaixo, tem algumas figuras, algumas imagens, na verdade. Quais são? Festa da uva em Caxias do Sul. Na imagem do meio é a polenta e a terceira a macarronada. Então, cada imigrante, gente, que vem de outro país para o Brasil, ele traz a sua cultura, né? Ele começa a ter a cultura deles e nós aprendemos com eles. Lembra que os africanos também aprendemos com os africanos, né? Com os alemães. E agora com os italianos. Então, todas as vezes que vocês lembrarem de quê? Tchau, cantina, essas palavras, espaguete, essas palavras vieram dos italianos. Pizza, lembrou de pizza? Tia, quem trouxe a pizza? Quem foi? Foram os italianos. Macarronada, as massas. Então, os italianos, eles gostam muito de comer esse tipo de alimento. Então, quando eles vieram, né, começaram a fazer esses alimentos, e aí o Brasil gostou e começou também a produzir esse tipo de alimento, certo? Aí embaixo, onde tem de olho no local, nós temos uma atividadezinha aí, que é assim, ó. Qual a comida típica da sua localidade? É essa aí, gente, vocês vão escolher. Eu vou deixar assim, para que vocês façam, porque é uma comida que vocês vão escolher. Então, eu posso escolher uma, você pode escolher outra, outro colega pode escolher outra. Então, eu vou deixar a critério de vocês. Qual a comida típica de sua localidade? Pesquise a receita de um prato típico de sua região e registre nas linhas abaixo. Gente, não precisa ser tudo completo, quantidade de colher. Não. Podem resumir. Qual o tipo de alimento? Ah, tia, eu gosto muito da canjica. Ah, tia, eu gosto muito do bolo de milho. Ah, tia, eu gosto muito. O que vocês colocarem aí, vocês vão resumir. Perguntem à mãe de vocês como faz em resumo, certo? E coloque a canjica, pega o milho, rala e aí mistura com leite de coco. E aí vai, certo? Tudo muito simples, não se preocupem não. Nessa página 229... vejam aí, vamos acompanhar então, já viram, né? Com os italianos que nós aprendemos. Nessa página 229, vem falando sobre os japoneses. O que será que nós aprendemos com os japoneses? Viram quanto nós aprendemos? E eles também aprendem com a gente, viu? Os japoneses. Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio, olha só, o primeiro navio de imigrantes japoneses que fugiam do desemprego em sua terra natal. Então, os imigrantes, gente, geralmente eles vieram porque estavam passando algum problema na sua terra natal, há muitos anos atrás. Então, aqui o Brasil, como sempre foi um país muito rico e assim, de muito trabalho,
Então eles vieram para o Brasil em busca de trabalho mesmo, em busca de viver melhor, e aqui foram ficando, e aí foram tendo, né, outras pessoas da sua comunidade vieram também, e assim foi formando o nosso Brasil. Então eles fugiram da sua terra natal por conta do desemprego, né? Inicialmente os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café, porém alguns deles não eram agricultores. E passado algum tempo foram para a cidade em busca de trabalho, principalmente para São Paulo. São Paulo é uma grande cidade, lá tem muitas indústrias, né? E tem muito emprego lá para as pessoas que realmente querem trabalhar. Em São Paulo, estabeleceram-se em uma região onde hoje é localizado o bairro Liberdade. Então, nesse bairro, gente, da Liberdade é um bairro que tem muito japonês. A maioria de lá, a maioria da população de lá desse bairro Liberdade é japonês. Por quê? Porque eles vieram, ficaram naquele local e aí todos os outros japoneses que vinham foram ficando naquele local e aí foi crescendo a comunidade deles. Então, existe japonês em todo o Brasil. Porém, nesse bairro da Liberdade, é onde, que é o nome bairro Liberdade, é onde tem mais japoneses, certo? Os japoneses fixaram-se em várias regiões do Brasil. A língua portuguesa e a alimentação foram algumas das dificuldades de adaptação que os japoneses encontraram em terras brasileiras. Então imagine também a dificuldade desses japoneses, né, estarem aqui no Brasil, falando outro tipo de língua, mas tendo que se adaptar, e eles tiveram que aprender a falar o português, então eles sofreram um pouquinho também, não foi? Vamos dar continuidade. Aí embaixo tem 3 imagens. O que é que tem nessas imagens aí? Vamos observar. Sushi e sashimi são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros. Alguns de vocês já comeram. Ao lado tem Liberdade se tornou um bairro de imigrantes japoneses em São Paulo, um bairro muito bonito, eles são muito caprichosos, eles gostam de tudo muito organizado. O jankenpon, ou pedra, papel e tesoura, é uma das brincadeiras trazidas pelos japoneses, que vocês gostam muito de brincar, né? De realizar esse tipo de brincadeira, pedra, papel, tesoura. Então, quem foi que inventou essa brincadeira? Os japoneses, estão vendo? Continuando aí, tem assim, olha. Você e seus colegas sabem brincar de pedra, papel e tesoura? Sim, que eu já vi vocês brincando. Aqui, gente, é apenas para vocês brincarem. Então aí vocês se divirtam em casa, tá certo? Como vocês já sabem como é essa brincadeira, vocês sabem muito bem participar disso aí. Vamos agora para a página 230. Vamos continuar na nossa página 230. Agora nós vamos falar um pouco de quem? Dos árabes. Eita, tia, também tem árabes aqui no Brasil? Sim, gente, no Brasil tem gente de todo o planeta. Os árabes. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano a partir de 1880 e se estabeleceu no estado de São Paulo. Estão vendo, gente? Ficaram a maioria em São Paulo. Mas eles estão assim por todo o nosso Brasil, certo? É porque eles se fixaram lá. Preferiram as cidades, pois atuavam principalmente como comerciantes. Eles vieram mesmo para abrir negócios, abrir lojas. Eles também foram aos estados do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Maranhão. São pratos típicos de sua terra natal o quibe, o tabule, a esfirra e pratos feitos com grão de bico. Então, eu acredito que alguém já comeu quibe, não já não? É gostoso o quibe, viu? E esfirra, né? Todo mundo conhece o que é uma esfirra. Então, foram eles, tá vendo? Que nos deixaram, nos ensinaram a fazer esse tipo de salgado. Um dos quitutes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, que pode ser servido assado, frito e até mesmo cru. Agora, as palavras que eles deixaram e nós aprendemos com eles, quais foram? As palavras azeite, açúcar e algodão são de origem árabe, estão vendo? Então, quando vocês lembrarem dessas palavras, vocês lembrem que vieram essas palavras dos árabes. Aí embaixo, gente, tem assim, olha, tem mais umas figuras, certo? Viram como vocês estão aprendendo muita coisa sobre todo o nosso planeta, né? E também, principalmente aqui no nosso Brasil.
Essas três figuras têm assim, olha. O quibe é uma receita de origem árabe, muito gostoso o quibe. Aí ao lado tem Mesquita em Foz do Iguaçu, cidade que tem a maior comunidade muçulmana do país. E essa terceira imagem, Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, fundado em 1921, com o apoio da comunidade sírio-libanesa. Os árabes, gente, eles são uma população muito rica, muito rica. Então, eles vieram para cá, diferentemente dos outros países, eles vieram para cá para abrir comércios, né? Porque eles viram que aqui o Brasil tinha muita capacidade de crescimento, então eles vieram abrir um comércio, porque lá, e até hoje mesmo, é um dos maiores países assim, mais ricos do mundo. Aí embaixo tem assim, ó, trem da história. Vamos acompanhar. Atualmente, o Brasil recebe muitos imigrantes vindos de países em guerra ou em crise política e econômica. Venezuelanos, bolivianos, haitianos e sírios são alguns desses povos que buscam melhores condições de vida em terras brasileiras. Porque hoje, gente, ainda hoje, em outros países, existe muita guerra, existem muitas pessoas más que querem fazer a destruição de outras, e aí por riquezas. Então eles acabam fugindo da sua terra natal, da terra em que eles nasceram, né? E vindo aqui para o Brasil, porque o Brasil é um país muito bom de se morar, né? Muito produtivo, como eu falei a vocês, para quem gosta de trabalhar. Também é um país muito rico. Pesquise na internet o que levou tantas pessoas de países como Venezuela, Bolívia, Haiti e Síria a irem embora em busca de uma vida melhor, e converse sobre o assunto com seus colegas. Então isso aqui é o que eu acabei de falar, não há necessidade de vocês pesquisarem não. Eles saíram por conta de guerras, por conta de brigas, por conta de melhores condições de vida também, não só de guerras, né, mas também em busca de outros trabalhos também, né, para poder sobreviver e manter a sua família. Então essa partezinha aqui não precisa vocês pesquisarem não. Aí embaixo tem assim, olha, vale a pena conhecer. O que é que vale a pena conhecer? Conheça as histórias que os avós imigrantes contam aos seus netos nos 10 livros da coleção Imigrantes do Brasil, da editora Panda Books. Entre os títulos estão Meu Avô Japonês, Meu Avô Italiano, Meu Avô Árabe e muitos outros. Para quem gosta de ler, para quem tem interesse de fazer leitura, esse livro é muito bom, gente, para vocês conhecerem um pouquinho da história desses povos, certo? Quando vocês forem, então vocês pesquisem no Google mesmo, baixem o livro se tiver esse acesso, ou então se tiver assim a condição de poder comprar. É muito bom, porque isso é muito rico para vocês também, certo? Para que vocês compreendam melhor, né, a cultura de outros países, não só a nossa. E para a gente finalizar, nessa página 231, também tem um vídeo que eu vou passar para vocês, um pouco de resumo do que eu li, certo? Tem assim: imagine que você irá viver em outro país e em sua mala levará um pouco da cultura brasileira. Que elementos da cultura e da tradição brasileiras você levaria com você? E aí, o que você levaria? Digamos que você vai sair do país e você vai para um país em que lá é totalmente, né, diferente, tanto com relação à língua, que é diferente, com relação ao alimento, né, com relação a muitos outros tipos de coisas. O que você levaria nessa mala? Que elementos da sua cultura, da nossa, o que você levaria nosso de cultura brasileira dentro dessa mala? Vá até a página 29 do material de apoio e desenhe na mala. Então, o que é que nós temos lá na página 29? Vocês irão para a página 29 e dentro dessa mala vocês irão desenhar alguns objetos. Olha só. Em outras turmas, né, dos anos anteriores, colocaram, eu levaria minha mãe, eu levaria meu pai. Gente, isso aí, com certeza, claro que vocês não iriam sozinhos, né? Mas eu quero que vocês desenhem objetos. O que é da nossa cultura que vocês acham tão importante? Tia, eu acho que eu levaria uma comida que eu gosto bastante, porque tem lugares por aí que o feijão não é o mesmo, né? O arroz não é o mesmo, a carne. Então, o que é que vocês levariam de cultura, de algo no nosso país? Lembrem, não é mamãe, não é papai, não é irmão. Imagine que vocês estão arrumando uma mala com a família de vocês.
tá certo? O que vocês levariam para não esquecer do Brasil? Então, vocês desenham aí, podem pintar também, fiquem à vontade, tá certo? E por último, tem aí também, olha, algo muito fácil para vocês fazerem. Pesquise em revistas ou jornais e recorte imagens. Vocês podem pesquisar, gente, quem tem impressora em casa, pesquisa na internet, aí vocês imprimem, recortam e colam. Então, podem desenhar, não se preocupem, certo? Imagem de pessoas com as características das etnias que você aprendeu até aqui. Tio, que é etnias? São todos esses povos que nós estudamos. Então, vocês vão pesquisar, né, algumas pessoas que parecem, tipo, isso aqui eu acho que é um japonês. Essa imagem aqui parece um italiano. Não é necessário vocês procurarem, encontrarem a roupa que o japonês está vestido, a roupa que o italiano, a roupa que o alemão, não é necessário, certo? O que importa é vocês verem alguma coisa semelhante, alguma característica. Existem obras de arte e fotografias que retratam a diversidade étnica e cultural das pessoas que estavam chegando às grandes cidades para trabalhar nas fábricas. Cole no espaço a seguir os recortes que você encontrou. Eu não encontrei de jeito nenhum, então você desenha. Só que é o seguinte, também a gente tem que... É bom pesquisar, né, gente, isso aí, porque senão cria aquele... eu vou desenhar um boneco, eu acho que isso aqui é japonês. Eu vou desenhar esse aqui, eu vou dizer que é um alemão. Vamos pesquisar com calma na internet. Vocês pesquisam na internet, se alguém não tiver impressora, desenhe parecido, um pouquinho parecido com o que vocês viram, tá certo? Então, eu vou deixar essa atividade para vocês também. E agora, eu vou passar um vídeo que tem no nosso livro mesmo, no nosso livro do SAI, que é na partezinha do RA, que vocês podem, quem já baixou, né? Só é vocês clicarem e entrar nesse vídeo aí. Só que eu vou passar agora para fazer um pequeno resumo do que eu falei, para que vocês entendam melhor e aí, quando eu for colocar uma atividade no questionário, vocês saberem diferenciar uma etnia da outra, tá bom? Mas prestem bastante atenção, vocês vão gostar. É muito interessante, né? Sempre bom a gente estar vendo esses vídeos, né? Além da explicação, porque a gente compreende ainda melhor, eu acredito, né? Prestem bastante atenção. Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós, imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade, nós, japoneses, contribuímos aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas como a maçã Fuji, o caqui e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a Igreja Luterana. Como a maioria vivia em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suínos. Também gostamos de festas, e a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas pudemos ajudar na formação do Brasil! Mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Viram só, como eu falei desde o início, né, eu vinha falando a vocês, que cada um precisa do outro, né? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e foi assim realmente que foi formado o nosso país, né? Os imigrantes contribuíram bastante para a formação do nosso país, porque aqui existe uma diversidade de cultura. Então eu deixo um grande beijo para vocês, certo? E até, sabe quando? Segunda-feira. Porque vocês vão agora, né, descansar nesse feriado, relaxar um pouquinho, né, porque eu sei que vocês estão acompanhando direitinho, olha, parabéns, viu? Muito bom saber que vocês estão acompanhando, nota 10 para vocês. E até segunda-feira, com fé em Deus.